Esperança. Sentimento que nos faz olhar para o futuro com a certeza de que, juntos, vamos superar os maiores desafios. Ninguém estava preparado para a tragédia que se abateu sobre nós. Casas e escolas foram destruídas, vidas perdidas. Mas a esperança não se apaga. Os pais perderam tudo dentro de casa, muitos perderam pela segunda vez, mas os filhos estavam numa condição muito melhor, né? Os filhos estavam em segurança, estavam dentro da sala de aula. Volto a dizer, né? A gente conseguiu tirar as crianças dessa lembrança, dessa catástrofe, dessa grande tragédia que teve. Então, a partir do momento que a gente tira a criança desse contexto de sujeira, de destruição, né? Até do sentido psicológico, sentimental das famílias. A gente leva para a sala de aula para demonstrar que tudo vai voltar ao normal, que tudo vai ter uma continuidade. Eu acho que isso é o grande diferencial que nós conseguimos fazer através da educação. Agora, mais do que nunca, para garantir um futuro sólido e promissor, precisamos continuar investindo na qualidade de vida das pessoas. É por isso que a educação ganha atenção especial na Terra do Cristo Protetor. Porque desde o primeiro momento a educação foi construída para o futuro. Tá? A educação do município de Encantado, tanto é que ela não é um plano de governo, né? Ela é lei hoje, né? Então todos os prefeitos que vão vir daqui para frente vão ter uma linha mestre que vai ter que ser seguida, né? De uma forma daqui a pouco adaptada por um prefeito ou outro, uma condição, mas a linha mestre ela está traçada e é esse o objetivo que nós temos. Então a educação do município de Encantado ela está transformando mesmo os jovens. Né? Se as crianças não estiverem letradas, se a gente não tiver bons matemáticos, né? Se a gente não tiver pessoas criativas, se a gente não conseguir despertar isso nos pequenos, uma sociedade, uma comunidade, ela não tem futuro. Uma comunidade escolar conectada ao mundo digital e que se abre para novas percepções, ao mesmo tempo em que potencializa práticas de ensino humanizadas. A gente, quando fala de inovação na educação, é muito comum que a gente pense em tecnologia, mas inovação é muito mais sobre novas formas de agir, novas formas de pensar, para solucionar problemas e dilemas da educação do que propriamente um aplicativo milagroso. Nós acreditamos firmemente que a tecnologia ela é meio para que os índices de aprendizagem possam ser melhorados. Encantado é um case exemplo nesse sentido e a gente percebe que pelo engajamento dos pais, pela colaboração e engajamento dos professores e a própria orientação do município no uso da tecnologia, a gente pode alavancar resultados melhores. Ofertar para uma escola Érico Veríssimo uma proposta diferenciada, aonde a gente vem numa construção de uma nova visão de escola, eu acredito que ter esse olhar primeiro para nós foi bem importante. Trazer essa inovação, a tecnologia para a sala de aula vem agregar o trabalho que vem sendo realizado, vem contribuir. A gente sabe, os alunos que a gente tem, o momento que a gente vive, isso vem ajudar a enriquecer o trabalho que já existe. E a escola deu um salto na evolução tecnológica. A gente saiu do quadro, do livro, do caderno e a gente foi para o tablet, para a tela interativa, para o data show, para os recursos audiovisuais. E isso foi muito positivo. Agregou muito o trabalho dos professores, eles usam muito essas ferramentas e também o resultado foi na aprendizagem dos alunos, que também é uma aprendizagem gostosa. Os alunos são super parceiros, com certeza tudo que vem a agregar ao aprendizado deles, a facilidade, faz com que alunos e profs fiquem felizes, né, no dia a dia da escola. Então, eles estando aqui e nós tendo diversos recursos para oferecer para eles, com certeza é bem positivo. Faz com que eles se sintam bem e que eles tenham motivação para estudar. Os benefícios que a tecnologia traz para o estudo deles. Então, eu acho que o nosso papel também é esse, mostrar como a tecnologia pode abrir caminhos para eles, para que eles possam aprender cada vez mais e de uma maneira melhor. Por quê? Porque esses nossos alunos que nós temos hoje, eles nasceram no mundo tecnológico e nós não temos como negar isso a eles. Então nós temos que nos adequar, nos adaptar e aprendermos o uso das tecnologias, aliando sempre o cuidado, o acolhimento,
né? Aquela parte humana que a gente tem que trabalhar no nosso aluno. Nós usamos os tablets para pesquisas dirigidas, né, que eles fazem. Então isso é muito importante, eles terem esse acesso à internet e assim buscar um conhecimento mais aprofundado, porque eles têm acesso a jogos, a formas de revisão de conteúdos. Também eles aprendem com vídeos explicativos, até coisas que às vezes eles não entendem na sala de aula, eles vão para casa e têm esse acesso, pesquisas variadas. É muito bom esse campo. A tela interativa, ela fica de mais fácil acesso, né, a todos os conhecimentos que surgem conforme as aulas vão acontecendo, né? Então, aparece um termo, uma palavra nova, né? Então a gente mostra para o aluno o que representa aquela palavra, uma palavra desconhecida. Porque a tela, ela funciona como se fosse um computador, né? Ela tem as mesmas funções. Quando o aluno, ele toma conta da aula, ele passa a interagir mais com a aula dessa forma, né? Ele consegue administrar a tela, porque eles usam em casa, né? Então eles dominam bem esse recurso. E isso alia a aprendizagem, ajuda muito a aprendizagem deles, né? O EduSpace, ele vem aproximar família e escola e tornar as informações mais práticas, né? Para que as famílias possam identificar em tempo real o que está sendo trabalhado em sala de aula, com o conteúdo que está sendo trabalhado naquele período, bem como as atividades que estão sendo realizadas e as notas que os seus filhos estão tendo, os resultados que eles estão apresentando. Isso faz com que os pais fiquem mais tranquilos. O pai está em casa, consegue receber ali de imediato quando o prof coloca a nota do seu filho, as frequências, consegue receber recados e também consegue mandar recados para o prof através da plataforma. Então os profs podem mandar recados para as famílias e as famílias podem usar desse recurso também para ter essa conexão direta com os professores ou com a equipe diretiva. Que ninguém tem mais interesse na evolução do aluno do que os próprios pais, do que o próprio responsável. Então, a família passa a estar próxima, passa a ser um agente real de auxílio, de alavancagem do aprendizado do aluno. Isso se traduz em resultados muito, muito concretos, como uma redução expressiva da evasão escolar, a redução expressiva do índice de atrasos e absenteísmo dos próprios alunos e uma melhora notória das notas do desempenho desses estudantes. Hoje a gente sabe que a gente tem outras ferramentas e que eles gostam dessas ferramentas. Eles não têm medo de desbravar essas ferramentas e como isso chama atenção. E se antes a gente tinha todo aquele conteúdo certinho, regrado, ele vem hoje, ele é bastante comunicativo, ele fala tudo que acontece durante a aula e ele relaciona com as coisas que ele vê em casa também. Além de joguinhos, ele usa muito para o estudo. Ele sempre está pesquisando e sempre se aprimorando a mais, sempre além, às vezes, do professor tá ensinando e ele já está na frente procurando. A implantação do turno integral mobiliza mais de 500 alunos que são envolvidos em iniciativas que priorizam o aprendizado humanizado. A gente inicia sempre à tarde com uma acolhida, em seguida a gente tem uma atividade de época. Após a atividade de época nós temos as oficinas, então temos oficinas makers, educação ambiental, educação física, manualidades e por fim nós finalizamos a tarde com a colaboração. A colaboração é onde as crianças colaboram, né, e auxiliam na organização do refeitório, da sala. Seguimos os exemplos, todas as falas de São João Calabria, que é o nosso fundador, que nós trazemos aqui para Encantado. E nós, enquanto pastoral e toda a rede Calabria, trabalha na formação integral do ser humano, valores cristãos, valores humanos, para que eles possam crescer, serem educando os jovens, adultos, responsáveis e cidadãos competentes. Alguns jovens que iniciaram o mercado de trabalho a partir de alguns cursos, projetos e valores que adquiriram aqui e que levam tanto para o fazer no mercado de trabalho deles, como também para suas famílias que possivelmente vão construindo ao longo da vida.
As atividades criam uma atmosfera de transformação e de fomento ao empreendedorismo a partir da utilização dos laboratórios Maker. No Laboratório Maker a gente trabalha mais com atividades que envolvem ciência, tecnologia, basicamente coisas desse tipo, né? Que envolvem várias das disciplinas escolares deles mesmo, né? Mas principalmente matemática, artes, mas que acaba passando por todas as outras disciplinas também, né? Porque a gente faz projetos integrados aqui, né? Eu basicamente lanço um desafio para eles e eles têm que resolver, né? Como, por exemplo, hoje eles estavam fazendo o desafio de lançar um ovo de uma altura específica. Eles vão ter que fazer um aparato para isso e o ovo não pode quebrar, né? Então, isso envolve várias técnicas de engenharia, envolve matemática por causa da geometria, né? Envolve as artes, porque eles também querem fazer a decoração e tudo mais, né? Tem a impressora 3D, que a gente trabalha bastante também quando eles estão fazendo os projetos de maquetes ou algumas coisas assim, né? A gente faz muito trabalho em grupo, assim, não só tipo, mexendo com os computadores, né? Tipo, a gente já fez uma tabela de xadrez, um curso de xadrez em grupos. A gente fez uma bobina hidrelétrica do Nikola Tesla. As pesquisas, tipo, não só no Maker, mas tipo em sala de aula, as professoras, às vezes a gente faz pesquisa de coisas que a gente não sabia. A gente não sabia, daí tipo, a gente vai descobrindo, sabendo mais e ter conhecimento. Eles fazem muitos trabalhos em grupos, né? Então eles vão aprendendo ao longo do tempo a conviver melhor entre eles, a trabalhar melhor em grupos, a delegar funções, tudo isso, né? Tem bastante a ver com o que a gente espera de um trabalhador ideal hoje em dia, né? Além disso que eles estudam e vão aprendendo várias técnicas que eles podem usar dependendo da carreira que eles vão seguir, né? Espaços revitalizados proporcionam ambientes inspiradores e acolhedores nos educandários. E novas escolas ampliam o atendimento com mais vagas para as crianças. É um espaço bem grande, onde as crianças estão bem, sabe? As profs também estão bem motivadas com a escola nova. E com isso também a gente consegue atender mais crianças, né? Agora a gente está atendendo no momento 107 crianças, mas comporta um espaço de 120. Trabalhar aqui na EMEI Ciranda agora, com esse prédio novo, com certeza tem sido muito melhor, muito mais fácil. O nosso dia a dia melhorou muito, né? Um prédio que a gente estava anteriormente, ele era um prédio adaptado. Aqui eles estão bem, eles têm exploração na pracinha, tem a possibilidade do solário, as salas são maiores, né? Um mobiliário, brinquedos diferentes que eles estão aproveitando, né? Então isso para nós foi muito bom. Os pais estão bem felizes, né? Por ter uma creche no bairro, era tudo que eles estavam querendo, né? E a gente percebe assim que a demanda aqui do bairro tem bastante crianças aqui, né? E os pais são bem participativos, bem ativos na escola. A formação contínua de professores por meio do método DataWise garante um corpo docente motivado, engajado e estimulado a liderar um novo tempo no ensino. O DataWise vem com uma proposta, né, de agente de forma coletiva na escola, olhar para os dados, né? Ele vem para olhar os resultados daquilo que a gente ensina, do que a gente constrói com o aluno e a partir destas informações alinhar, né, repensar a nossa prática, criar outras estratégias, mas não de forma individual, né? E que a gente sabe que a escola é um coletivo, então são vários professores, né, a escola como um todo, olhando para essas informações e buscando. Porque se a gente tem pessoas que estão preparadas dentro da escola para fazer com que esses alunos, mais do que aprenderem esses conhecimentos, mas que eles acreditem que eles podem sonhar alto e serem pessoas que vão transformar a sociedade, depois a parte técnica e a parte comportamental vai ser natural. Facilitando assim o nosso dia a dia, o nosso trabalho na escola como professor e sempre a gente construindo a nossa profissão com mais tecnologias, coisas que vêm para acrescentar na nossa formação como profissional. E está mudando, né, épocas diferentes, então a gente precisa estar atualizados, digamos assim. E eu acho que isso está vindo com bastante força para a gente crescer e fazer cada dia melhor o nosso trabalho.
Encantado, uma cidade onde educação e inovação se encontram para moldar o futuro. Com a assinatura do Pacto pela Educação, o município firma o compromisso para ser referência na formação de talentos. O Pacto pela Educação acho que é a grande virada de chave no desenvolvimento do município. Se desde o começo nós começamos a construir um plano de educação, pensando nas nossas futuras gerações, o Pacto ele vem concretizar, ele vem confirmar todos os nossos passos daqui para frente. E o Pacto não é o município, não é a administração de Encantado, não é a Secretaria de Educação. O Pacto é do município de Encantado. Tudo que for dando certo, a mesa do pacto vai ser a responsável por cobrar dos próximos secretários, dos próximos prefeitos, que essas iniciativas continuem. Encantado está dando um grande passo para se transformar num dos maiores polos de geração de talento do Brasil. O processo até agora foi muito interessante, porque desde o início a Prefeitura vem trabalhando numa lógica de colaboração, de cooperação com a iniciativa privada, com a sociedade civil organizada, com as instituições de ensino superior. O Pacto é uma ideia muito ousada, né, de transformação da educação por uma via de colaboração, por uma via de um trabalho bastante enredado com toda a comunidade ampla, para que a gente possa, de fato, fazer com que a ativação desse ecossistema resulte em processos, em práticas que possam transformar, então, a educação. Poder público, instituições de ensino, empresas e sociedade civil unem-se para melhorar a qualidade do ensino, ampliar o acesso à educação e fortalecer a gestão educacional. Porque é um pacto que se inicia com método, com ciência, para desenvolver a educação de crianças, de adolescentes, na formação de adultos, na produção e retenção de talentos aqui para o Vale do Taquari. Não tem como o empreendedorismo não se engajar num movimento desses, porque isso é o que vai dar sustentabilidade e continuidade a tudo que a gente está fazendo nesse mundo que está em mudanças constantes e cada vez mais rápidas. Para que a gente possa sim fomentar o empreendedorismo também, como foi dito aqui, mas para que a gente possa de fato estar à frente no momento em que tecnologia já nem se fala mais, né? Tecnologia já está aí, já está presente, já se avançou e ainda vai se avançar muito mais, mas sim o quanto nós formamos pessoas, seres humanos, capazes, né, de fazer com que esta tecnologia toda venha realmente para a construção de uma sociedade melhor, de uma cidade melhor, de um vale melhor, né, de um país muito melhor. Valorizar as pessoas, investir em conhecimento, qualificar o ensino. O projeto Aprende Mais, ele trabalha com reforço tanto na matemática quanto no português, né? E a Prof trabalha com atividades lúdicas nesse projeto. Ela usa tela bastante e jogos, né? Jogos de sala de aula, trabalha com as crianças em grupo, em conjunto, onde reforça a parte da matemática e a parte do português de alfabetização. Valorizar as pessoas, eu acredito, por dar oportunidade das pessoas acessarem o melhor. Acessar, por exemplo, uma qualidade da educação, né? Uma educação de qualidade. Isso é valorizar. Valorizar também as múltiplas inteligências, isso é valor humano, que cada um vai ter o seu destaque dependendo das suas aptidões, né? Então isso, ao meu ver, é valorizar o ser humano. A educação ela tem o mesmo formato de ensino há 20, 30, 40 anos. E o adolescente e a criança que chega na escola não é mais assim, né? A quantidade de informação que uma criança de 5 anos recebe é mais do que um adulto no final da sua vida no século passado. Então a gente precisa ver essa criança de uma forma diferente e a escola tem que ter atrativos diferentes para que ela permaneça. Então quando a gente está falando de inovação para a educação, a gente está falando de formação de professores,
a gente está falando de infraestrutura escolar. Não adianta a gente querer que os alunos tenham um desempenho superior se os prédios não estão adequados, se eles não são convidativos, se eles não inspiram criatividade. A gente está falando de transformação digital dos serviços educacionais. Que ele também leve valores de respeito, empatia, de fazer bem para a comunidade. E ele tem que perceber também que ele é um indivíduo que está fazendo parte agora daqui. Então é isso que eu espero. Eu espero que ele seja uma pessoa boa, inteligente, esforçada e que ele contribua para a escola e para a comunidade dele. Eu desejo um futuro brilhante para ele, que é isso que eu almejo, que a gente sempre quer, que cada vez eles vão mais adiante, sempre aprendendo cada vez mais. Encantado tem a convicção que a educação é o agente transformador do presente para garantir um futuro melhor. Eu acho que tudo que a gente vem fazendo com o aluno em sala de aula é mostrar tudo que o mundo pode oferecer de positivo. O município daqui a 10 anos seja outro muito diferente, uma visão cada vez mais empreendedora e cada vez mais direcionada ao século XXI.